Meu nome é Fabrício, eu sou desenvolvedor aqui na GeoWeb. Nesse vídeo vamos falar sobre como podemos auxiliar sua empresa a obter todas as notas fiscais de entrada emitidas contra seu CNPJ, assim como todos os conhecimentos de transporte onde sua empresa seja qualificada como tomadora. O recuperador de XML do GeoWeb, ele tem integração constante com a Cefaz Nacional e com o Portal Nacional do CTE. Essa integração funciona 24 horas por dia, continuamente, sem interrupção. Nossos recursos e soluções têm DNA de evolução constante, buscando sempre satisfação de nossos clientes, ou seja, atualmente nossa ferramenta tem mais de 5 anos já de know-how e ela passou por várias implementações para chegar nos recursos que estamos disponibilizando hoje para sua empresa. E essa evolução é sempre constante. O XML que nós recebemos dos canais de integração, ele é completo, assinado. E recebemos também os eventos associados às NFEs, assim como os CTEs. Com essa ferramenta, a sua equipe vai ter maior agilidade no processamento de informação, evitando retrabalho dos colaboradores e traduzindo em maior produtividade da sua equipe. GeoWeb, né? As principais vantagens da nossa solução são a otimização do gerenciamento de informações, painel dinâmico, priorizando informações por criticidade, automação de recursos e redundância de processos, velocidade superior na disponibilização de dados, vínculo dinâmico de documentos pela chave de acesso, atualizações automáticas de status de documentos, ou seja, se você tiver algum documento que você recebeu a nota fiscal e o teu fornecedor cancela essa nota fiscal, e antes de você fazer a importação desse XML para dentro do GeoWeb gerando um movimento, essa nota receba um cancelamento ou uma denegação, né? Automaticamente o status desse documento é atualizado no GeoWeb. Olha que bacana, legal, né? Além disso, tá? Nós contamos com ciência da emissão automática, que permite recuperar imediatamente o XML das notas fiscais e já disponibilizar para integração, tá? E o monitoramento, a gente realiza um monitoramento do prazo máximo para que um documento seja manifestado de 180 dias. E caso isso não ocorra, nós contamos com um recurso que facilita a vida dos usuários, onde, quando esse documento chega no dia 179 e ele ainda não foi importado para o GeoWeb, quer dizer, ele recebeu a ciência automática, baixou o XML, então você assume um compromisso com a Secretaria da Fazenda que você deve manifestar esse documento. E você tem um prazo máximo para isso de 180 dias. Caso isso não aconteça, tá? Você recebeu o XML e não importou para o GeoWeb e simplesmente deixou ele parado, a Secretaria da Fazenda entende que aquela nota é sua, tá? Com isso, todo o ônus dos tributos associados a essa nota, tá? Então, para evitar que isso ocorra e proteger a integridade da sua operação, o GeoWeb conta com esse monitoramento, onde, se esse documento chegar no dia 179, o GeoWeb manifesta ele automaticamente como operação não realizada, tirando qualquer ônus dessa operação do CNPJ de sua empresa. Legal, né? Muito bom. Nós disponibilizamos também 2 documentos que depois nossa equipe pode encaminhar para vocês, onde ele tem instruções mais detalhadas de todos esses recursos, implicações, fundamentações legais, tá? E isso é muito bom estar a par. Vamos dar continuidade. Internamente, o GeoWeb conta com uma inteligência de processos, tá? Que, de maneira resumida, é o que eu falei agora há pouco, no slide anterior, né? Então, com isso, a gente consegue ter uma coesão muito forte no processamento dos dados, na integridade dessas informações e no serviço que a gente está servindo para vocês, tá? Então, isso é muito bom. Vamos lá. Eu preparei uma demonstração, um vídeo, porque não existe um ambiente de testes onde você possa fazer simulações com relação à recuperação de XML.
porque caso a gente aponte para o ambiente de homologação, implica em ter que ter notas emitidas contra o seu CNPJ no ambiente de homologação, e a Cefaz, assim como o Portal Nacional do CTE, costuma fazer uma limpeza nesses ambientes de homologação de tempos em tempos, né? A gente não tem um controle sobre isso, então, e além do que, esses exemplos ficariam muito simples, né? Ou nem existentes por não ter a movimentação desses dados, tá? Então eu peguei aqui um backup de informações e preparei um vídeo para poder estar ilustrando para vocês. Então o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver como são apresentados os painéis dos documentos recuperados. Então eu vou realizar esse tour navegando pelo sistema e apresentando os elementos das telas, assim como comentando os recursos e funcionalidades associados. Vamos lá? Beleza, então vamos navegar pelo sistema aqui e demonstrar como são os painéis de recuperação de XML. Para acessar, muito fácil: operacionais, NFE e recuperador de XML. Cefaz, né? Feito isso, é aberto o painel, tá? Nesse painel, note que logo no cabeçalho do painel nós temos alguns indicadores. Cada indicador desse aqui reflete uma informação importante. A gente vai saber se temos documentos novos, quantos MDF que nós temos pendentes, ou seja, quantas manifestações de destinatário fiscal nós temos pendente para fazer, né? Se tem algum documento que não está sincronizado entre a Cefaz estadual com o repositório nacional, né? E os totalizadores de quantos documentos já foram recuperados, no caso NFE, e quantas informações já foram processadas relacionadas à NFE. E nisso engloba tanto o XML da NFE quanto os eventos associados a cada NFE recebida, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, colocando o mouse sobre cada indicador desse, ele explica exatamente o que é cada um, como eu disse agora há pouco. Então os novos são documentos recuperados da Cefaz que não constam no GeoWeb, tá? Nesse caso, nós estamos pegando aqui um exemplo onde a empresa, ela tem, você vê que nesse painel aqui não tem nada, né? Então você nota que, por que não tem nada? Porque essa empresa faz uso da ciência automática. Caso ela não fizesse a ciência automática, seria necessário selecionar documento por documento e fazer a ciência da emissão desses documentos para poder resgatar o XML da Cefaz. Lembra que eu tinha falado anteriormente do compromisso? A Cefaz só libera o XML quando você faz a ciência da emissão, e com isso é como se você desse um aceite, falando assim: ó, eu vou manifestar esse documento de uma maneira definitiva no prazo de 180 dias no máximo, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Olha lá, os documentos pendentes, documentos recuperados da Cefaz, já inseridos no GeoWeb, com falta de manifestação definitiva. O que é isso? Eu já dei a ciência da emissão, recebi o documento, importei ele para o GeoWeb, quer dizer, ele gerou um movimento, ele já está lá disponível, estamos trabalhando com essas informações, só que esse documento ainda não foi efetivado. O GeoWeb, ele conta com um recurso muito interessante que vai poupar muito tempo, que é o seguinte: quando a gente efetiva o movimento, automaticamente a gente já manifesta aquela NFE como confirmação da operação. Então isso evita o retrabalho de ter que vir aqui, selecionar o documento, ir lá e confirmar que a operação ocorreu, né? Então o seu operador, o seu colaborador na sua empresa, o responsável por esse departamento, ele vai ter que trabalhar apenas com as exceções. Olha como é dinâmico, né? Então eu vou dar mais explicações mais para frente, mas aqui seria mais para a gente ter uma ideia dessas informações, né? Olha lá, não sincronizado AN, quer dizer, não sincronizado o ambiente nacional, o documento recuperado da Cefaz, porém na Secretaria da Fazenda Nacional ainda não está disponível o XML desse documento para download. Então, caso aconteça alguma situação dessa, esse documento fica ali em stand-by aguardando a disponibilização,
tá? Aí depois tem um processo para poder recuperar esse XML e trazer ele para vocês. E depois aqui temos os totalizadores, né? Que é a quantidade de NFE já recuperada e o total de eventos que já foi recuperado nesse processo. Como o objetivo é automatizar, né, então quer dizer, nós vamos deixar ativo para sua empresa a ciência automática. Então, teoricamente, nessa tela vai ser muito difícil aparecer algum documento aqui, tá? A não ser que tenha alguma indisponibilidade ou uma falta de integração, mas isso é muito raro, tá? Automaticamente o documento está lá, está disponibilizado na Cefaz, o GeoWeb recupera esse documento pela ciência automática e já disponibiliza o XML. Então você vai poder ter acesso a essa informação por duas opções, tanto aqui no MDF pendentes, quer dizer que são documentos que estão pendentes de manifestação, como no importar XML, tá? Então vamos ver como é que aparece lá. Ó, então aqui ele vai trazer para a gente todos os documentos. Nesse exemplo aqui eu tenho informações atualizadas até dia 14/2/2024, e esses documentos que estão aqui, eles estão pendentes de manifestação do destinatário, ou seja, ele pode até já estar importado para o GeoWeb, mas não efetivado. Então, a partir do momento que ele foi efetivado lá no GeoWeb, ele já some desse painel aqui, beleza? O que a gente recomenda é que entre exatamente nessa tela que eu entrei agora, que é importar o XML. Ou seja, quando a gente entra nessa tela de importar o XML, nós vamos estar olhando exatamente apenas para os documentos que ainda não existe movimento correspondente gerado no GeoWeb, ou seja, são documentos novos que ainda não deram origem a um movimento, ok? Então aqui é onde o operador vai concentrar suas atividades. Então aqui no documento aqui ele traz os dados básicos para você poder visualizar, ter uma ideia de quem que é o teu fornecedor, qual que é a natureza da operação. Isso é uma informação muito legal aqui nessa coluna que inclusive a gente está em destaque aqui, que é a natureza da operação, que você permite que você faça filtros dinâmicos por esse campinho aqui, ó, de consulta, e agrupe determinados movimentos como devolução, transferências, né, vendas, e possa tomar decisões mais direcionadas com a sua equipe. É possível selecionar o documento desejado e clicar nesse botãozinho aqui de importar dados do XML, ou seja, nesse momento o GeoWeb vai fazer o processo de importação, dando origem a um novo movimento, tá? Só que antes disso, por exemplo, você deseja, mas eu queria visualizar a DANF desse documento. Olha que legal, é só você selecionar o documento e pedir para visualizar a DANF. Você tem acesso a todos os dados aqui e te ajuda na tomada de decisões se você deve importar ou não esse documento. Nós temos um outro relatório aqui que ajuda bastante também, que ele vai te demonstrar os dados e vai te trazer umas informações interessantes, tá? Como se o documento já foi manifestado, ó que bacana, ó. Esse documento aqui, ele já teve a confirmação da operação e foi realizada nessa data, tá? Documentos que ainda não receberam essas ações, ou seja, eu não efetivei o documento, ele já está importado para o GeoWeb, mas ainda não efetivei, ele está sem a manifestação definitiva do documento, tá? Então aí dá para direcionar ações aí, né, da sua equipe. E é possível fazer um filtro tanto dos documentos que já foram importados e todos que estão pendentes. Aí fica fácil também de direcionar as ações necessárias para estar evoluindo com o status desses documentos, ó. Note que à esquerda ele vai trazer só dados de documentos importados. Beleza? Legal. Agora vamos para o painel de CTE. Vamos ver como fica. Ó, operacionais, NFE, recuperador XML, CTE.
beleza? Então de cara aqui, ó, a gente já vê que os elementos disponibilizados são bem parecidos, né? No caso do CTE, também a gente vai ter lá aqueles indicadores de novos, o total de recuperados e o total de processados, né? Quantos eventos e XML de CTE já foram processados pelo GeoWeb para essa empresa que você estiver logado, tá? Então vamos conhecer os elementos aqui. Olha lá, novos, né, que a gente já adiantou, né, que são documentos novos, totais recuperados, assim como o total de processados. Legal. Então aqui, ó, nós temos um total de 4.019 CTEs novos, que ainda não existe essa informação dentro do GeoWeb, originando um movimento para lá, tá? Então como é que o sistema vai trabalhar com isso? A gente pode fazer vários filtros aqui, tá? Então eu vou demonstrar alguns aqui para a gente ter uma ideia, ó. Tem dados atualizados até dia 14/2, e aqui nesse campinho aqui, ó, é exatamente aonde eu posso selecionar o transportador, ou seja, várias empresas utilizam arquivos de integração fornecidos pela própria transportadora, tá? Com o GeoWeb, você não precisa mais ficar preso a esse tipo de disponibilização. Com o nosso recurso, é possível você filtrar um determinado transportador, tá? Dentro de um período inicial e final de data informado, e automaticamente todos os CTEs que satisfaçam essa condição de filtro são disponibilizados no vídeo para você. Eu vou demonstrar aqui agora como fazer isso. É muito simples. E feito essa seleção, automaticamente a gente consegue selecionar todos os CTEs agrupados por fornecedor, por data inicial e final, que é o fornecedor, no caso, o transportador, né? E eu consigo totalizar todos esses CTEs e você tem um lote. Esse lote vai ter um total de valor e a quantidade de CTEs. Com essa informação fica muito fácil de gerir os dados. A gente pode importar já em lote todos esses CTEs para dentro do GeoWeb. Eu vou te demonstrar aqui para ficar mais claro. Vamos lá. Então vou selecionar esse transportador, vou fazer um filtro. Automaticamente ele vai me trazer só os CTEs que foram emitidos por esse transportador. Olha que bacana. Já está lá. Tudo filtrado. Tem um total de 2.880 CTEs nesse intervalo de data. Aí eu posso identificar aqui que eu quero visualizar todos. Olha lá. E vou selecionar aqui clicando nesse flagzinho. Ele vai marcar todos os CTEs e eu vou clicar aqui para importar esses dados para dentro do GeoWeb. Olha que legal. Dá uma olhadinha que bacana. Ele já totalizou todos os 2.880 CTEs, me gerou um total de R$ 26.256,84. Já pré-preencheu os dados do transportador aqui, para a gente poder fazer a importação, tá? O modelo do documento, que é o conhecimento de transporte, e puxou a data, no caso, na data do exemplo aqui seria a data corrente, né, que a gente está trabalhando, mas nós podemos trabalhar com essas datas aqui alterando, tá? Que é a data de vencimento, a data de entrada, tá? E aqui uma informação muito importante, que é o número da fatura, ou seja, o teu fornecedor emitiu uma fatura com 2.880 CTEs que ele está te cobrando e você vai gerar 2.880 movimentos dentro do GeoWeb, ou seja, para cada CTE vai ter um movimento, vai ter um lançamento. O GeoWeb já faz isso e já efetiva todos eles automaticamente, tá? Pode até gerar o financeiro para cada um dos movimentos, mas a gente não aconselha, porque senão você vai ter que dar baixa depois em 2.880 CTEs lá dentro do financeiro, né? Então qual que é o processo que a gente indica? Mas aí fica a teu critério, tá? Mas a gente indica fazer o seguinte: usar um tipo de movimento que não carregue financeiro, tá? E aí você ganha dos dois lados, ou seja, nós conseguimos fazer todos esses movimentos de maneira automatizada, incluindo cada CTE em um movimento, efetivando cada um deles, tá? E depois disso, o que o operador teria que fazer?
fazer um lançamento avulso no financeiro, apenas um lançamento dando baixa nesse montante de valores que foi as despesas relacionadas a esse transportador. Beleza? Muito bacana, né? Com isso vai ganhar muita agilidade no processo. Olha lá, ó. A gente pode selecionar os tipos de movimento, como está sendo demonstrado aqui, né? Vai depender exatamente a nomenclatura que você definiu dentro do sistema, né? Mas o processo é só para você ter uma ideia mesmo, né? De como que é a mecânica. E é importante filtrar essas informações, identificar essas informações com o número da fatura, porque depois já fica correlacionado às operações. Clicou no gerar, automaticamente o sistema gera tudo. Beleza, né? Muito bom. GeoWeb está aí para colaborar com a sua empresa, agilizar os processos. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Talvez esteja curioso para saber como que funciona o back-end de tudo isso, né? Lembra que eu falei que a nossa integração é contínua, ininterrupta, durante 24 horas? Então nós temos processos que estão rodando automaticamente no back-end, tá, do GeoWeb. Então eu vou te mostrar aqui só para título de ilustração, para vocês verem como que é o dinamismo disso, tá? Então dá uma olhadinha aí como que é a recuperação, ó. Então aqui eu estou recebendo informações, ó, e essas informações já estão integradas aos painéis, tá? Então eu estou recebendo eventos, eu recebi uma indicação ali de que não há documentos localizados, né, naquela empresa, e ele vai trabalhando, ó. Já recebeu um documento que seria disponibilizado em duplicidade, o evento já está recebido, né? Se eu tenho uma nota fiscal nova, ele recebe essa nota também, né? Então há toda uma inteligência que opera no back-end desses processos, tá? Fazendo toda essa varredura, essa análise. Olha que bacana que a gente pode destacar, ó. Eu tenho aqui, ó, iniciado um processo de ciência automática, ou seja, lá na Cefaz disponibilizou uma nota nova para essa empresa, tá? Então ele recebeu a nota aqui, ó, recebeu essa nota fiscal aqui, tá? E nós identificamos que ainda não existia no GeoWeb. Então foi feita a ciência automática, aqui, ó, iniciado a ciência automática, manifestou junto à Cefaz essa ciência automática, o documento foi manifestado, tá? Então fica tudo registrado, tudo auditado pelo GeoWeb e de uma maneira muito transparente, ou seja, o usuário não tem que se preocupar com isso. O GeoWeb está trabalhando para você 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Legal, né? E a tua empresa que ganha com isso, né? Então aqui foi só mais para ter uma ideia de como que o processo transcorre, né, nos bastidores, né, onde a mágica realmente acontece, né? E praticamente é isso, né? Aqui nossa apresentação se encerra. Eu creio que nossa solução pode contribuir significativamente com a melhoria dos processos em sua empresa. E obrigado pela atenção de todos. Forte abraço.